Eu quero começar a minha manifestação na tribuna de hoje, nessa segunda-feira, com uma informação relevante. A juíza Maria Priscila Fernandes Veiga Oliveira, da 4ª Vara Criminal Central de São Paulo, decidiu encaminhar para a 13ª Vara Federal de Curitiba, presidida pelo juiz Sérgio Moro, a denúncia e o pedido de prisão preventiva contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, proposto pelo Ministério Público de São Paulo. A juíza declinou da competência no processo por entender que, como é público e notório, tramita perante aquela vara os processos da chamada Operação Lava Jato, que investiga crimes envolvendo empreiteiras acusadas de pagar propina em contratos da Petrobras. Para justificar a decisão, a juíza juntou ao processo cópia da decisão do próprio juiz Sérgio Moro, de 24 de fevereiro deste ano, que determinou a realização de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-presidente. Depois de receber o processo, o juiz Sérgio Moro deverá encaminhar a denúncia ao Ministério Público Federal em Curitiba, que poderá ratificar ou não o pedido feito pelos promotores paulistas. A juíza decidiu também tirar o sigilo do processo contra Lula. Abre aspas, o pretendido nestes autos, é o que escreveu a juíza, no que tange às acusações de prática de delitos chamados de lavagem de dinheiro, é trazer para o âmbito estadual algo que já é objeto de apuração e processamento pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, Paraná, e pelo Ministério Público Federal, pelo que é inegável a conexão com o interesse probatório entre ambas as demandas, havendo vínculo dos delitos por sua estreita relação, escreveu a juíza na decisão divulgada nesta segunda-feira, 24 horas depois do que nós vimos ontem em todo o país, caros colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu só desejo, sinceramente, que não haja mais uma formulação conspiratória de que a juíza tomou uma decisão movida pelas ruas. Eu tenho a convicção, senador, que a manifestação dessa magistrada, absolutamente adequada ao rito judicial, foi apenas pela lógica e pelo processo que já está em curso envolvendo o ex-presidente da República. Então, penso que estas questões devem ser vistas não como a cada hora se inventa uma razão. Agora está se imaginando que há um conluio aqui na casa para a direita se juntar a não sei que grupo para a governabilidade, para criar o tal parlamentarismo, o semiparlamentarismo. Outra versão é de que o juiz Sérgio Moro está por trás de um movimento, e agora talvez isso tenha até essa ideia mirabolante de que o juiz Sérgio Moro é beneficiário politicamente, ele que está lá em Curitiba. E agora imagino que com o que aconteceu ontem, que ele foi a figura mais citada, ou mais louvada, mais exaltada, ele agora seja ainda mais motivo da crítica de quem não está gostando da Lava Jato. E há ainda a outra mais mirabolante versão de que tem aqui um grupo querendo sepultar, querendo acabar com a Lava Jato. Eu penso que qualquer análise que se faça do que aconteceu ontem, ela não será completa, porque nós não podemos entrar no coração de milhões de brasileiros, na mente de milhões de brasileiros que apenas deram um recado, eu diria, curto e grosso, para esta casa, para os governantes, para as instituições. Simplesmente a sociedade foi para a rua e ia receber um telefonema de São Paulo que lá não tinha metrô de graça. Porque foi dito aqui que o metrô era de graça, que o governo estava apoiando aquilo. Um morador de lá me ligou para dizer para o meu gabinete que o metrô não era de graça. Nós temos que entender o que nós, aqui nesta casa, com a responsabilidade e a serenidade que este momento e esta crise exige.
Imaginar que o que aconteceu ontem era uma campanha salarial é menosprezar o que está acontecendo no país. O que está acontecendo no país, senadores? O desemprego, a inflação alta, 11 a 12%, senador Paim, Vossa Excelência querida, com os trabalhadores. Talvez muitos não puderam ir às praças porque não tinham dinheiro, porque perderam o emprego. A inflação de 10%, senador Paim, corrói o salário do trabalhador. E aí o governo devia perguntar para aquela dona de casa que ainda tem emprego, que recebe salário mínimo, quanto custa o quilo do frango? Quanto custa os produtos da cesta básica que ela vai no mercado? São estas pessoas que deram apoio ao governo que hoje se perguntam por que tudo isso está acontecendo. E na mente da simplicidade das pessoas que vão ao mercado todo dia e que não compram amanhã o que compram hoje e assim sucessivamente, essas pessoas raciocinam com o seu cotidiano e a sua realidade, com a sua moral e a sua ética. Porque quando se fala em corrupção, a ideia é verdadeira e não precisa ser nenhum analista econômico, porque esse dinheiro que é tirado dos lugares do dinheiro do povo, ele vai embora e deixa de fazer saúde, deixa de fazer segurança pública. É esse dinheiro da corrupção que o povo vai reclamar lá, que ele não está tendo aquilo que ele deveria receber, porque o dinheiro da Petrobras rebentaram com a estatal. Os empregos todos, tudo que foi criado, um polo naval no Sul, um polo naval no Nordeste, um polo naval no Rio de Janeiro. Quantos empregos? Gente saindo da Bahia para trabalhar no meu estado do Rio Grande do Sul porque não tinha mão de obra, senador Paim. E quando esse sonho se esboroa, não é a oposição, não é a conspiração das elites brancas, é o povo que sente na sua pele, na sua carne, o problema provocado pela corrupção, sim, pela falta de opção na economia para dar rumo e credibilidade a que tenha mais investimento, mais emprego, na infraestrutura da energia, senador Hélio José. E aí nós fazemos aquilo que o senador José Medeiros agora há pouco falou, daquela coisa monstrenga na sua Cuiabá, de um estádio que não tem campeonato. Que aquele trilho eu vi também, senador Medeiros. Aquilo lá é uma coisa inadmissível. É uma irresponsabilidade incrível. Porque o dia que retomarem, compraram primeiro os trens antes de fazer os trilhos, antes de completar aquilo. Vou lhe dizer, senador, as pessoas não estão. Certa vez, singelamente, o Jânio Quadros pediu ao Delfim Neto, que era um estudante de economia, para explicar um pouco por que tinha inflação. E aí o Delfim, recém-saído da faculdade de economia, subiu num banquinho e disse: a inflação é gerada pelo desequilíbrio entre oferta e procura. Um acadêmico. A linguagem do acadêmico. O Jânio Quadros olhou para ele e disse assim: você acha que aquele povo lá entendeu o que você está dizendo? Vou explicar o que é inflação. Olha, minha gente, subiu o Jânio Quadros com o seu populismo e a sua linguagem de falar para o povo. Olha, minha gente, sabe por que tem essa carestia? Sabe por que todo dia aumenta o preço da carne, do feijão, do arroz? Sabe por quê? Porque a roubalheira do governo, a corrupção. E aí aquele povo entendeu. E por que ontem, nas praças, milhares e milhares de pessoas foram às ruas? Porque também quando se protesta, quando excessiva carga tributária, está se dizendo: eu pago demais e recebo de menos. Eu pago demais e recebo de menos. Ninguém... Permite uma parte, senadora, quando puder. Com muito prazer, senador Agripino. Essa é a sensação.
São Paulo é o motor econômico do país. 6.000 empresas fecharam, senador. Eu fui a um shopping aqui em Brasília, Brasília Liberty Mall. É um shopping de classe média aqui no centro da cidade. Só para completar, para lhe dar uma parte. 6 lojas fechadas. Isso em menos de um mês. 6 lojas fechadas. E os outros também estão vivendo a mesma crise. Com muita alegria, concedo a parte do senador Agripino. Muito rápido, senadora Ana Amélia, porque eu sei que Vossa Excelência esteve ontem nas manifestações de rua aqui em Brasília. Vossa Excelência me disse que iria e acho que esteve lá, no que fez muito bem. Eu estive em São Paulo, passei muito tempo, passei 2 horas no movimento e as 2 horas que eu passei foi um contato direto com o povo. Então, o que eu vou dizer a Vossa Excelência, que é um complemento do que Vossa Excelência está dizendo, é que o que eu senti no movimento de São Paulo é que as pessoas perderam o respeito pelo governo. Quando você perde o respeito pelo governo, estava lá o pichuleco, estava lá a serpente, estavam os símbolos do desprezo da sociedade, do cidadão, dos grupos organizados, pela instituição de governo que não existe mais. Na cabeça das pessoas, esse governo deixou de existir. O sentimento de indignação das pessoas que eu senti na rua em 2 horas de contato direto, eu passei 40 minutos dentro da Avenida Paulista sem poder me mover, porque era uma pessoa encostada na outra. As pessoas me reconheciam, falavam, dirigiam palavras sempre simpáticas e eu pude captar. Algumas pessoas estavam ali movidas talvez pela inflação, que estava corroendo um pedaço dos ganhos deles e fazendo com que eles não pudessem fazer a tal da feira de hoje igual à feira de 2 semanas atrás. Outras estavam porque ainda têm emprego, mas estavam com medo da perda do emprego. Outras porque estavam desempregadas. Agora, a grande indignação é que as pessoas movidas pelo sentimento anticorrupção, debitam a um governo que convive com a corrupção todo um estado de coisas e de desgoverno. Todo um estado de coisas de desgoverno. Daí a indignação, o protesto e a manifestação e aquela energia que transbordou na Paulista, na Avenida Atlântica no Rio de Janeiro, na Praça da Liberdade em Belo Horizonte, na Praça dos Três Poderes em Brasília, na Praça Cívica em Natal, no Brasil inteiro. Não foi só São Paulo, não foi só Porto Alegre, nem Curitiba, foi de ponta a ponta e o maior movimento cívico já feito no Brasil. Então, nos deram o recado, e eu ouvi, quantas vezes eu ouvi das pessoas, em tom impositivo ou em tom de apelação. Alguns diziam, agora está a hora de vocês. Ou outros diziam, nós contamos com você, senador. Chamavam Agripino, agora é a sua vez, nós fizemos nossa parte, agora é a sua parte. E quem for surdo que não enxergue o recado que foi dado pelas ruas do Brasil na tarde de ontem. Quero cumprimentar a Vossa Excelência pela delicadeza do pronunciamento, mas pela assertividade com que Vossa Excelência coloca os fatos, com que sempre coloca com muito equilíbrio, moderação, mas com atitude. Muito obrigado, senador José Agripino. Eu também botei na véspera da manifestação, eu até pedi aqui na tribuna que fosse pacífico como foi, muito pacífico, uma coisa verdadeira, uma festa democrática, respeitosa. Achei muito prudente a nota que o Palácio do Planalto emitiu, adequada aos acontecimentos, porque não reconhecer o que aconteceu ontem será negar a própria história, a história política brasileira. E o que aconteceu ontem realmente ratificou. Alguns pronunciamentos aqui, foi contra os políticos. Ao contrário, eu fui muito bem recebida, como o senador Medeiros, o senador Agripino revelou aqui, eu fui muito bem recebida pelas pessoas, porque tinha feito um chamamento, um convite para que a manifestação fosse pacífica, em defesa das instituições. Eu nem falei em outras questões, mas foi exatamente isso, senador. Vossa Excelência me concede uma parte? Com muito prazer, senador Cássio Cunha Lima. É muito rápido fazer um comentário breve, senadora Ana Amélia, sobre esse aspecto de um movimento uníssono de rejeição aos políticos. Num movimento que reúne 6, 7 milhões de pessoas, imaginar que alguém, quem quer que seja,
encontrará unanimidade é desconhecer o princípio básico da pluralidade de uma sociedade democrática como a nossa. Agora, não é por coincidência, e aí nós temos que ter coragem de politizar este assunto, inclusive deixando determinada modéstia de lado, não é por coincidência que, quando, pela primeira vez, os partidos de oposição, ao lado dos movimentos de rua, passaram a convocar, nas semanas que antecederam as manifestações, os eleitores, os simpatizantes, os militantes, fizemos juntos a maior manifestação pública da história desse país. Então, é muita pobreza imaginar que você está despolitizando esse movimento. Eu vou falar pela Paraíba. Fizemos na Paraíba, João Pessoa, Campina Grande e Patos, o maior movimento de todos, sob o comando e a liderança dos movimentos de rua, sim, mas com a participação muito ativa dos partidos políticos, com a minha presença, de vários outros representantes do Estado, o que contribuiu sim. Aí eu vou falar sem falsa modéstia. Tenho certeza que em João Pessoa, em Campina Grande, foi o chamamento que os partidos de oposição fizeram que fez com que as manifestações crescessem. E isso vale para o Brasil inteiro. Então, é uma miopia política extraordinária, é uma tentativa de fugir da realidade, o que só agrava o problema, dizer, não, a manifestação foi contra todos os políticos. Papo furado. Pela primeira vez, os partidos participaram de sua organização, do seu chamamento, e fizemos as maiores de todas elas. Agora, é óbvio que ninguém, quem quer que seja, alcançaria unanimidade numa multidão daquela e com tantos sentimentos de pluralidade ideológica e partidária como assistimos. Então, quem quiser ter o mínimo de bom senso e interpretar de forma correta a manifestação avassaladora que aconteceu ontem nas ruas do Brasil, vai conseguir fazer a análise correta. Do contrário, aqueles que vão continuar tentando encontrar desculpas, justificativas, mais para o que se constatou definitivamente ontem nas ruas do Brasil. O governo Dilma acabou. Falta agora nós encontrarmos o caminho dentro da Constituição, com base na lei, para abreviar o sofrimento da população brasileira, como Vossa Excelência já destacou, atingida pelo desemprego, pela volta da inflação e tantas outras mazelas que infelicitam o nosso povo, além da indignação completa com esse estado de putrefação do Estado brasileiro, corroído pela superbactéria da corrupção. E numa democracia doente como a nossa, com infecção generalizada como se mostra o nosso quadro político, eu só vejo uma cura para uma democracia doente, que é voto. E encontro na cassação da chapa, pelos crimes gravíssimos cometidos no campo eleitoral, pela Presidente da República e o seu vice-presidente, que o TSE agilize o julgamento para que ainda em outubro desse ano possamos permitir que o povo brasileiro, que não vai aceitar nenhum tipo de conchavo, possa, com o seu voto, eleger um novo governo que tenha legitimidade, que tenha a capacidade de promover as mudanças no Brasil. E, havendo novas eleições, se não houver espaço para uma conciliação de candidaturas, todos os espectros da política brasileira poderão se fazer representar com candidaturas que possam ir da extrema esquerda à extrema direita e fazendo com que o povo, aqueles que são os verdadeiros detentores do poder, possam apresentar a solução para essa grave crise que o Brasil enfrenta. Muito obrigado pela oportunidade da parte. Eu agradeço, senador Cássio Cunha Lima, e como Vossa Excelência, nos discursos, tem uma forma de abordagem, isso, eu diria, em alguns momentos poéticas, quando a situação permite. Eu ia começar o meu discurso citando um poema do Carlos Drummond de Andrade, E agora, José? Ou, José, e agora, José? A festa acabou. E também a Brasil, do Cazuza, não me convidaram, Brasil, mostra a tua cara. Mas as duas servem como referência porque o Brasil e a democracia mostraram a cara ontem na sua beleza, no seu pacifismo, no seu respeito e na sua forma cordial de se manifestar, com toda a ironia que o brasileiro, em vez de traduzir uma tragédia em tragédia, ele transforma numa piada ou numa ironia. E há um provérbio latino que diz, ironizando, nós ferimos a moral.
ironizando, ferimos a moral, sim. E é exatamente isso que faz a charge, a caricatura. Aliás, aproveito também as manifestações dos colegas senadores para, como comunicadora que fui, chamar a atenção do que ainda não foi observado até agora. Assim como aconteceu a Primavera Árabe, movida pela força das redes sociais, ontem o Brasil viu a força das redes sociais de uma maneira extraordinária. Mesmo que o senador Cássio tenha revelado que os partidos políticos tenham colaborado nesse processo de mobilização, o fato é que as redes sociais funcionaram e esses movimentos, que eu diria não têm endereço, mas tem um endereço na rede social e tem um nome. Vem para a rua, ou Passe Livre, ou vários nomes dos movimentos que estão ligados da rede social e que foram capazes de sensibilizar com uma criatividade extraordinária os convites, usando figuras como Leonardo DiCaprio, outras figuras, outras mensagens extremamente criativas, a chamar esta massa de gente que veio para a rua. Agora, imaginar que só a classe média, só os brancos foram para a rua e que as pessoas pobres, desassistidas, mas assistidas pelas políticas do governo, é subestimar a inteligência do povo brasileiro. É subestimar porque estadista que se preza, não governa para uma minoria. Estadista governa para a sociedade inteira. Para a sociedade inteira. É assim que eu entendo um estadista. Governar para a minoria e estabelecendo, nós e eles, uma situação de confrontação entre classes sociais. Eu lamento, senador Lindbergh, mas o seu partido está colhendo o que plantou. Colhendo o que plantou. Não há uma ação que não corresponda a uma reação. Então, essa forma, eu nunca imaginei, sinceramente, eu nunca imaginei ver uma hostilidade tão grande a uma agremiação. Não me agrada, senador, sinceramente. Mas isso eu entendo na percepção clara do que sentimento que vai no coração e na mente do povo brasileiro. Então, eu penso também, não me agrada, senador, sinceramente, não me agrada que o país esteja nessa situação. Não sou de quanto pior, melhor. Ao contrário, aqui, na semana passada, ajudei a votar a lei da Olimpíada no seu estado do Rio de Janeiro. Ajudei por responsabilidade e por coerência, porque fui relatora da Lei Geral da Copa. Então, isso é para mostrar que eu não sou de quanto pior, melhor. Mas nós não podemos, como as avestruzes, colocar a cabeça enfiada na terra. Nós temos que ver e ouvir as vozes da rua de ontem. E não foram poucas pessoas. Foram milhões de brasileiros que foram para a rua, de todas as cores e de todas as classes, famílias inteiras, de todas as idades, E o bonito foi isso. Então, eu queria encerrar este pronunciamento lendo as palavras da figura mais citada nas manifestações de ontem. Para ver o equilíbrio, senador Paim, estou terminando. A palavra é do juiz Sérgio Moro, encaminhada ao blog da jornalista Cristiana Lobo. Neste dia 13, o povo brasileiro foi às ruas, entre os diversos motivos, para protestar contra a corrupção que se entranhou em parte de nossas instituições e no mercado. As instituições, a parêntese é meu, são todas elas. Todas, não só as instituições políticas. Fiquei tocado pelo apoio às investigações da assim denominada Operação Lava Jato. Senadora Ana Amélia, só para te ajudar, está com problema aqui na transmissão? Não, mas está um natural ali, é só aqui o painel. Mas o som está sendo televisionado? Está sendo televisionado. Eu já ia dizer que não foi o PT que fez isso. Muito obrigada, senador Lindbergh, pelo apoio. Aliás, nossa parte, na semana passada, obteve 1.330.000 visualizações, pessoas alcançadas. Então, lhe agradeço. Então, eu vou repetir, porque houve a manifestação
oficial por escrito do juiz Sérgio Moro, nesse dia 13, o povo brasileiro foi às ruas, entre os diversos motivos para protestar contra a corrupção que se entranhou em parte de nossas instituições e do mercado. Fiquei tocado pelo apoio às investigações da assim denominada Operação Lava Jato. Apesar das referências ao meu nome, tributo a bondade do povo brasileiro ao êxito, até o momento, de um trabalho institucional robusto que envolve a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e todas as instâncias do Poder Judiciário. Importante que as autoridades eleitas e os partidos ouçam a voz das ruas e, igualmente, se comprometam com o combate à corrupção, reforçando nossas instituições e cortando, sem exceção, na própria carne, pois, atualmente, trata-se de iniciativa quase que exclusiva das instâncias de controle. Não há futuro com a corrupção sistêmica que destrói nossa democracia, nosso bem-estar econômico e nossa dignidade como país. Fecha aspas, é a nota formal do juiz Sérgio Moro. Muito obrigado, senador Paim, e antecipadamente cumprimentos pelo seu aniversário amanhã.